recreio! Vamos voltar? Aula de geografia. Então, olha só, a gente vai estudar hoje as páginas 18 a 22. Abram aí o livro de vocês. O que que diz na página 18 e 19? De que está falando? Dos povos e as comunidades tradicionais. Tá, meus amores? A gente vai estudar uma por uma. Quais são essas comunidades tradicionais? Comunidade dos quilombolas, castanheiros, indígenas, seringueiros e, por último, ribeirinha. São todos comunidades e cada uma tem seu modo de vida. Então, nós vamos começar a estudar a comunidade dos quilombolas, tá certo? Vamos falar um pouquinho da comunidade dos quilombolas. Os quilombolas, eles vivem no meio da natureza, tá? Em meio à natureza. Isso não quer dizer que no nosso Brasil, na cidade, não tem a comunidade dos quilombolas. Tem sim. Mas a maioria das vezes é em meio à natureza. Os quilombolas, eles produzem o seu próprio alimento. Então, eles plantam e colhem, tá, gente? E o seu próprio artesanato, suas próprias roupas. É uma comunidade que sobrevive do que eles produzem, tá certo? Quem aqui já ouviu falar da comunidade dos quilombolas? Vocês já ouviram falar? Em repórter, ou em outros livros, ou mesmo na internet. No final da aula, eu vou deixar um videozinho mostrando um pouquinho do que é a comunidade dos quilombolas para vocês entenderem melhor, tá? O que eu posso adiantar para vocês é que eles vivem na natureza, né? Em meio à natureza, que eles produzem o seu próprio alimento, né? Plantam, colhem o seu próprio alimento e fabricam o seu próprio artesanato, tá certo? Então, olha só, existem outros tipos de comunidade, como eu falei para vocês. Castanheiros, seringueiros, indígenas, existem outras comunidades. Mas hoje nós vamos ficar só com os quilombolas. Então, logo aí no início, na página 18, tem umas perguntinhas para vocês responderem. Olha só, diz assim: Emília já visitou várias comunidades diferentes em viagens que fez com a família. Então, agora há pouco, Emília saiu de férias e viajou com a família. E durante essa viagem, ela visitou a comunidade dos quilombolas. Tá certo? Então, diz assim: você já visitou ou já ouviu falar em alguma comunidade desse tipo? É o que eu já perguntei, né? Anteriormente. Se vocês já conheceram ou se já ouviram falar de alguma forma, através de livros, de imagens, de reportagens, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Então hoje a tia vai passar um videozinho para vocês e vocês vão poder acompanhar um pouquinho dessa vida dos quilombolas, tá certo? Então vocês vão responder aí o primeiro, se já ouviram falar alguma coisa ou se já visitaram uma comunidade desse tipo. Na segunda pergunta, diz assim: na comunidade quilombola visitada por Emília, a agricultura é muito praticada. Estão vendo aí que eu falei? Eles produzem o próprio alimento, eles plantam para depois colher e comer. Na sua opinião, por que essa prática é importante? Por que, minha gente, essa prática deles é muito importante de plantar e colher?
Cada um vai dar a sua opinião. Na página 19, tem o terceiro quesito. Logo em cima, tem as imagens das outras comunidades que a gente vai estudar mais para frente, que é a comunidade indígena, a comunidade dos seringueiros e a comunidade ribeirinha. Nas próximas aulas a gente vai estudando essas daí, tá certo? Então, no terceiro diz assim: você percebe alguma diferença entre o modo de vida das pessoas do quilombo e o das pessoas do seu bairro? Tem sim, viu? Diferença e muita diferença. Por exemplo, se sim, qual é a diferença? Vocês vão dizer qual a diferença do modo de vida dos quilombolas para as pessoas que vivem na sua comunidade agora, tá certo? No quarto, observando as demais imagens, qual delas chama mais a sua atenção e por quê? Observando estas imagens e estas daqui, ó, tá? As duas páginas, 18 e 19. Tem 5 imagens aí e vocês vão observar e dizer qual foi a imagem que mais chamou a sua atenção e por que ela chamou sua atenção. São todas respostas pessoais. No quinto, o que você sabe sobre o modo de vida de cada comunidade representada pelas imagens? A gente vai estudar cada uma mais para frente. Mas essa questão aí vocês podem pesquisar na internet e responder. Não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, vocês já vão ficar sabendo o que tia vai falar nas próximas aulas. Tá legal? Na página 20. Quem são e o modo como vivem os povos e as comunidades tradicionais? Então vamos ler aí o que é que diz Emília. Emília não via a hora de contar para os amigos da viagem que ela fez com a família. O que ela viu, o que ela visitou, né? Inclusive a comunidade dos quilombolas. Então, o que foi que ela fez? Chamou sua amiga Marina e pediu que reunisse todos os amiguinhos para ela contar tudo o que tinha acontecido naquela viagem. E quando ela começou a contar o que tinha acontecido, o que ela tinha visitado, o que ela tinha visto na comunidade dos quilombolas, que foi que aconteceu? Otávio correu e pegou um livro onde tinha falando tudo aquilo que ela estava dizendo, inclusive mostrando imagens daquela comunidade que ela estava falando, ou seja, mostrando imagens dos quilombolas. Olha que legal! Aí diz assim, onde tem, você sabia o quê? O que são comunidades tradicionais? Vamos ler? Comunidades tradicionais são aquelas que possuem uma organização social e cultural diferenciada. Cada uma possui a sua cultura, né, minha gente? Os quilombolas têm a sua cultura, nós temos a nossa cultura. Ocupam e usam territórios e recursos naturais para viver. E seus conhecimentos são transmitidos de geração a geração, não é? Aí no segundo, fala assim: depois de conhecer o que são comunidades tradicionais, você conseguiria dar exemplos de outras comunidades, além das que você viu nas páginas anteriores? Troque ideias com o seu papai e a sua mamãe. Agora, os nossos amigos, para a gente trocar ideias, vão ser os nossos irmãos, nosso papai, nossa mamãe, quem tiver na nossa casa. São as pessoas que vamos poder trocar ideias. Então, olha só, o que ele está querendo saber aqui?
Depois de conhecer as comunidades tradicionais, se você conseguiria dar exemplos de outras comunidades, né? Então, vocês podem sim pesquisar e escrever aí outros tipos de comunidades. Por exemplo, minha gente, a comunidade dos ciganos é um tipo de comunidade. Eles têm o modo de vida deles, tá? Eles têm a cultura deles. Então, os ciganos é uma comunidade também. A comunidade de jangadeiros também tem o seu modo de vida, né? Tem o seu jeito de viver. A comunidade dos pescadores, a mesma coisa. Então, vocês podem pesquisar outros tipos de comunidade e escrever aqui, certo? Vamos para a página 21. Conhecendo mais sobre os povos e as comunidades tradicionais. Então, o que é que fala aqui? Marina tem razão. As comunidades quilombolas estão presentes no campo e na cidade. Olha o que eu falei para vocês. Não é obrigatoriamente eles viverem só em meio à natureza. Eles podem viver também na cidade ou no campo. É coisa rara, mas existe sim. Então, olha só, minha gente. Enquanto eles conversavam, as crianças conversavam sobre a comunidade dos quilombolas, eles descobriram que estas pessoas eram trazidas da África à força. Muitas vezes, muitas pessoas, elas não queriam vir para o Brasil, mas elas eram trazidas à força para o Brasil. E aqui elas iam trabalhar como escravos, tá, minha gente? Geralmente eram pessoas negras e eram trazidas para trabalhar como escravos, tá? Ah, pessoal, nas festas no Quilombo, há também uma festa que é chamada de Congada. Congada, Congada. Então, olha só, a Congada, ela recria o rei, tá? É uma festa onde recria a coroação de um rei que é chamado de Congo. Olha que palavra esquisita, mas é isso mesmo. Aqui na 22 explica bem direitinho. Vamos ler esse trechinho? Diz assim: em razão do histórico de formação da comunidade quilombola, as festas como a Congada, não é Concada, como tinha dito a primeira vez, é Congada, viu, minha gente? Que recria a coroação de um rei do Congo, olha só, país da África. O Congo é um país da África. Então, essa festa, ela serve para recriar um rei para esse país da África. Esse rei, ele tem grande influência portuguesa e dos negros escravizados. Estão vendo aí? Os negros, eles eram trazidos da África para o Brasil e aqui no Brasil eles eram escravizados pelos brancos. Entendeu, gente? Então, olha só, a partir daí, do que a gente aprendeu agora, do que a gente estudou agora, a gente vai responder essas perguntinhas que tem aí na página 22. Diz assim o terceiro: os quilombolas praticam muitas atividades para a sua sobrevivência. Ó, lembram que eu falei isso? Utilizando os conhecimentos passados de geração a geração. Observe as imagens a seguir e escreva o nome de duas dessas atividades. Então, a primeira está fazendo o quê? Plantando, não é isso? Então, a primeira vai ser o quê? Plantio, tá? E na segunda, ela está fazendo o quê? Artesanato. Muito bem. Vamos escrever aí.
plantio na primeira e artesanato na segunda imagem. Depois tem a menina falando aí, ela diz assim: os quilombolas praticam agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência, minha gente? Eles plantam e depois colhem para comer, certo? Ou seja, eles produzem alimentos para o próprio consumo. Então, plantam, colhem e comem depois. Você conhece algum outro grupo de pessoas que também pratica esse tipo de agricultura? Qual? Existem sim, né? Geralmente as pessoas que moram em sítios, em fazendas, eles plantam algum tipo de alimento, colhem e depois comem e também vendem para outros lugares, não é isso? Pronto, o restante que tem aqui a gente já leu, tá certo? Também já respondemos, né? Quem não acompanhou, volta ao vídeo, vai assistindo de novo e vai respondendo, tá bom, meus amores? A gente vai ficar por aqui no livro, mas tia vai passar para vocês agora um vídeo falando um pouco dos quilombolas. Prestem bem atenção no que diz o vídeo, tá bom? Porque vai ajudar muito vocês. Vocês vão ficar mais por dentro da comunidade dos quilombolas. E os meninos, conversando sobre os quilombolas, chegaram à conclusão que também existem outras comunidades, como a gente já viu no início, e vai estudar na próxima aula, que é a comunidade dos seringueiros. Nós vamos estudar a comunidade dos seringueiros na próxima aula, tá? Assistam o vídeo e logo em seguida vejam a agendinha para fazer, tá certo? Beijo grande e até amanhã, meus amores. Tchau! O que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos? Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, com uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Quilombo, eu não sei. Era um acampamento de escravos fugitivos. De escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha parte de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. E lá até era muito comum um costume da África, a escravidão de caráter doméstico.
dá pra acreditar nessa contradição.